O filme Ainda Estou Aqui estreou em novembro em todos os cinemas do Brasil e hoje nós vamos comentar sobre. Oi pessoal, eu sou o Davis e bom, como eu falei na intro do vídeo, hoje nós vamos comentar sobre o filme Ainda Estou Aqui, estrelado por ninguém mais e ninguém menos que Fernanda Torres, Selton Mello, Valentina Hersage, Fernanda Montenegro e um grande elenco. Bom, eu devo confessar pra vocês que quando eu assisti esse filme pela primeira vez, bom, eu assisti o filme uma vez só, né? Então, né, quando eu assisti esse filme nos cinemas, eu não tava esperando grandes coisas, por quê? Eu vi várias premieres sobre esse filme, vi a Fernanda Torres, que é uma atriz brilhante, inclusive com um legado imenso, divulgando o filme em Cannes, em vários lugares aí. Porém, quando eu fui assistir aos cinemas, eu tive a seguinte opinião. Bom, o filme é uma coisa antiga, beleza, só que ele vai entregar uma história antiga, ok. Só que, bom, quando eu cheguei nos cinemas, eu tive uma grande surpresa, porque, primeiro, o filme ele é uma história real dos anos 70, do Rio de Janeiro, que retrata a ditadura militar, ok. Só que assim, tu não espera grandes coisas do filme até tu ver o filme de fato. Então, quando a gente começou a acompanhar a história, a gente tem vários elementos que levam a gente direto para a ditadura dos anos 70 no Rio de Janeiro. Só que são várias nuances que fazem o filme ser tão rico em questão de história mesmo. Porque a Fernanda Torres, ela interpreta a Eunice Paiva, que foi uma matriarca que, quando o Rubens Paiva, que é interpretado pelo Selton Mello, é levado pelos militares sem mais nem menos, ela se vê obrigada a cuidar da família sem o marido. Que naquele tempo, as mulheres, elas meio que dependiam dos maridos, entre aspas, né? Pra gerir a família, por conta do dinheiro, por conta ali de um suporte masculino mesmo. Hoje em dia não é mais assim, a gente sabe. Só que naquele tempo ainda era esse recorte da sociedade. Então, quando o marido dela foi levado pelos militares, ela teve que meio que recortar toda a família para caber naquele molde sem o marido. E isso foi algo que para mim foi um baque enorme, porque eu não conhecia a história da Eunice, eu não conhecia a história do Rubens Paiva e eu não conhecia a história da família Paiva num todo. Então para mim foi algo que tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Sabe? Foi essa a ilusão que eu tive assistindo o filme e depois o baque que eu tive quando o filme foi carregando por si mesmo, eu senti ali nos cinemas. Bem, com essa introdução a gente já pode ir para o assunto do filme. A gente começa as primeiras cenas do filme com a filha mais velha da Eunice e do Rubens, a Veroca, num carro ali, né, um F1 com os amigos. E ela é aquela pessoa que ela filma tudo o que ela vê. Porque naquela época existiam muito aquelas câmeras de VHS, aquelas câmeras que rebobinavam com fita e essas coisas. E ela tá ali se divertindo com os amigos, ela tá ali numa vibe boa e ela tá gravando tudo. Só que o motorista, obviamente, tá, né, ali no seu bem bom. Até que eles são parados pela polícia e eles acabam sofrendo uma batida policial. E a polícia procura um grupo de pessoas que sequestrou o governador do estado. Olha como a história já é meio, né, cabreira, só por esse sentido. Pois muito que bem. Os policiais, obviamente, não são queridos e não são sutis com o nosso grupinho. E eles mandam todo mundo botar a mão na cabeça, se encostar num túnel. E depois eles mandam todo mundo virar lentamente para eles perceberem se eles são o grupo que estava procurando ou não. Graças a Deus não eram eles o grupo que eles estavam procurando. E eles são liberados para seguir viagem. A Veroca chega na casa da Eunice Paiva e eles estão ali assistindo um noticiário. Que noticiário é esse? Exatamente.
justamente que sequestraram o governador do estado. E a Eunice tá muito preocupada porque a Veroca não chegou ainda. E a Veroca acaba chegando na casa e, graças a Deus, tá tudo certo, todo mundo vai dormir. E é isso aí. Algumas cenas vão se passando e o Rubens ele é levado pelos militares, sem mais nem menos. 5 ou 6 homens, se eu não me engano, chegam na casa deles e acabam falando que o Rubens tem que dar um depoimento na polícia. Todo mundo fica em choque, porque nenhum deles tinha passado por essa situação antes. Mas ele vai de bom grado, ele pede que ele só precisa se trocar antes e fala pra Eunice que ele volta no dia seguinte, que vai ser só um depoimento pra polícia, que é uma coisa que todo mundo tem que fazer e que ele tá acostumado a fazer. Pois muito que bem. Esses caras, eles ficam ali na casa de Eunice e eles falam pra ela que ele vai demorar pra voltar. Mas ela não acredita e ela fica acordada esperando ele voltar. Os filhos dele começam a perguntar onde ele tá. Ela fala pra empregada que talvez ele vá demorar um pouco pra ela fazer o almoço e a janta. E ela meio que já percebe aonde eles estão. Nesse meio tempo, a Veroca, a filha mais velha do Rubens de Eunice, ela vai pra Londres, vai viajar. Meio que ela fica fora desse início de conversa, desse início de questão, e ela fica meio assim: mãe, o que tá acontecendo? Você tem que me explicar o que tá acontecendo. E aí, pessoal, que começa o grande X da questão. O Rubens demora mais de um dia pra voltar. E aí já vira uma chavezinha na cabeça da Eunice que, pô, ditadura militar. Meu marido é deputado. Eles fizeram alguma coisa com ele. Só que no início ela fica meio hesitante em tentar entender o que tá acontecendo. Então ela gera ali a família, ela tenta explicar pros filhos que o pai deles foi viajar. Ela inventa qualquer desculpa pros filhos pra, né, deixar eles tranquilos, despreocupados. Porém, as filhas mais velhas, elas já sabem que alguma coisa tá acontecendo, porque elas não são bobas. Os filhos mais novos, eles ainda tentam entender, né, que o pai foi viajar. Eles aceitam as desculpas da mãe, mas os filhos mais velhos não aceitam. Alguns dias vão se passando e a Eunice ela vai percebendo que alguma coisa tá errada. Porque pensem comigo, o meu marido foi dar um depoimento para a polícia. Já se passou 5 dias, ele ainda não voltou. Alguma coisa de muito estranha tá acontecendo. Pois muito que bem. Ela continua ali cuidando da família, ela começa a assuntar com alguns amigos dele o que tinha acontecido, mas nenhum deles consegue dar uma resposta concreta para ela. Então ela dá uma cartada ali meio que de mestre, que ela vai perguntar para um dos amigos mais próximos do Rubens o que tinha acontecido. E ele consegue dar um parecer para ela, mais ou menos ali, da verdade que tinha acontecido, que ele foi levado pelos militares. Ok. Algumas cenas do filme depois, a Eunice e a filha dela, Eliana, elas são convocadas a dar um depoimento na polícia. Guardem essa info. Elas chegam lá na delegacia, mas antes disso, elas têm um capuz que é colocado na cabeça delas, para elas não saberem o caminho da delegacia, porque, né, como elas vão ser soltas, se elas souberem o caminho até, eu não vou dizer delegacia, porque não é bem uma delegacia, vamos dizer que é um colégio militar, um exército militar, que naquela época era assim, era para onde as pessoas eram levadas, obviamente. Pois muito que bem. Elas são levadas até esse exército militar e, enfim, é tirado o capuz da cabeça delas. E quando é tirado esse capuz, meus amores, a Eunice, ela tá numa sala de julgamento, provavelmente, numa sala de depoimento, e ela se vê na frente do tenente, do próprio tenente do coronel, do coronel, olha que louco. Ela se vê na frente do próprio tenente do quartel, do exército, enfim, o que vocês quiserem chamar. Então, o tenente começa a perguntar pra Eunice algumas coisas pra ela, sobre o Rubens, obviamente. Ele começa a perguntar se ela sabia que o Rubens levava cartas pro exterior, se ela sabia que o Rubens meio que mancomunava ali planos
pros países exteriores, porque para quem não sabe, na época da ditadura militar, era proibido levar qualquer tipo de informação para os países do exterior. E o Rubens, como ele era um ex-deputado, ele não ia ser a primeira pessoa acusada de fazer isso. Porém, acabaram chegando nele e, infelizmente, ele foi levado para esse exército militar. Ela nega de início as informações, porque ela realmente não sabe de nada, só que o tenente não fica certo disso. Então ele leva ela para a cela, ele leva ela presa. Enquanto ela está sendo levada para a cela, a filha dela meio que chama ela, chama mãe, 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 cadê você, cadê você, cadê você? E ela escuta o chamado da filha dela, só que o guarda que tá levando ela, ele não deixa ela tirar o capuz. E ela é levada em sequência reta e a filha dela passa de onde ela tá. E ela fica agoniada porque ela quer saber o que aconteceu com a filha dela. Ela começa a perguntar a todo custo o que aconteceu, só que o tenente não quer falar. Ela é jogada numa cela e ela fica ali 5 dias. 5 dias inteiros, sem saber da família, sem saber da filha, sem saber da casa dela, sem saber de nada. Ela fica literalmente num breu, até que o tenente chama ela para um novo depoimento e ela começa, sim, a reconhecer outras pessoas. Guardem essa info também. Lembram que eu falei que ela é levada para um quartel militar? Exatamente. Esse mesmo quartel militar foi para onde o Rubens Paiva foi levado. Os militares pegaram ele, colheram o depoimento dele, só que, como ele era culpado, obviamente, levaram ele para esse quartel e ele nunca mais saiu de lá. Porque eles mataram o Rubens Paiva nesse quartel, jogaram o corpo dele num rio qualquer, ou enfim, desovaram o corpo dele num rio qualquer, e ele nunca mais viu a família. Só que a Eunice, ela estava tão decidida a achar o marido dela, que ela deu um novo depoimento, ela reconheceu algumas pessoas, e para ela foi um baque, porque ela viu naquelas folhas de caderno a foto do marido dela, a foto da filha dela, a foto de uma ex-professora da filha dela, que foram pessoas que já passaram pelo aquele quartel e que já deram algum depoimento. Bom, os dias foram se passando e a Eunice, ela foi dando novos depoimentos. Pois muito que bem. Quando ela sai da prisão, a primeira coisa que ela faz, obviamente, é tomar um bom banho, porque ela ficou muitos dias ali na prisão. E eu acredito que qualquer pessoa que fique na prisão por muito tempo muda a cabeça da pessoa, muda a forma da pessoa de se comportar, enfim, né, diversas formas. Até que a filha dela, a Eliana, que foi levada também para esse quartel militar para prestar depoimento, ela abraça a mãe dela e ela começa a perguntar coisas para a mãe dela. Só que a Eunice, ela não está em condições de responder nada. Por quê? Porque ela passou vários dias presa, sem ter feito nada. Ela prestou um depoimento e eles deixaram ela presa. Exatamente isso. Então, alguns dias depois, elas voltam a conversar. E a Veroca, ela manda uma carta com uma fita cassete, mostrando como é que tá Londres, mostrando como é que tá a viagem e tudo isso mais. Todo mundo imagina que a Veroca tá feliz e eles meio que se distraem com essas notícias que a Veroca manda. Algum tempo depois, o Rubens ainda não voltou e o dinheiro começa a acabar. As reservas que eles fizeram de alguns mantimentos e algumas comidas, alguns produtos de casa, começa a acabar e a empregada avisa para Eunice sobre isso. Ela vai no banco, tenta retirar um dinheiro e o banqueiro fala que ele só vai conseguir tirar o dinheiro se o Rubens assinar uma promissória, que como todo o dinheiro da família está no nome dele, ele não pode ajudar a Eunice sem ter a aprovação do Rubens. Passando alguns momentos, ela acaba despedindo a empregada, porque eles não têm mais condições de manter mais uma pessoa na casa pagando ela, e eles se mudam para São Paulo. Aí, a Eunice já sabe que o Rubens não vai mais voltar, porque possivelmente ele já tá... E eles se mudam para São Paulo.
Os filhos dela, obviamente, imaginam que tudo acabou, obviamente. Mas ela tem uma desculpa muito grande para eles saírem da casa. Porque ela fala para eles que a casa vai virar um restaurante, que eles vão alugar a casa, e isso e aquilo. E todo mundo acaba acreditando, acaba aceitando, entre aspas, e acaba indo para São Paulo. 20 anos acabam se passando, se eu não me engano, acho que são 20 anos. Me corrija se eu estiver errado. 20 anos acabam se passando e a Eunice, ela volta para a faculdade para se formar em Direitos Humanos. Os filhos dela já cresceram, cada um seguiu a sua vida. Alguns filhos dela não aparecem na nova fase do filme, mas ela acaba ali recebendo o atestado de óbito do marido dela. E em uma dessas cenas do filme, ela acaba dizendo que ela nunca se viu tão feliz por receber um atestado de óbito. Essa cena, pessoal, eu confesso pra vocês que foi a cena mais marcante do filme, porque meio que deu um desfecho pra toda a luta que ela teve durante todos esses anos atrás do marido dela. A gente sabe que o filme retrata uma história real, a gente sabe que é uma história triste, porém, a gente acaba também descobrindo e reavaliando como era a ditadura militar no Brasil nos anos 70, 80 e 90. Eu acho que nos anos 90 a ditadura militar já tinha acabado, mas nos anos 70 e 80 era muito pesado ainda. Então, essa é uma história que ela é muito triste, muito sensível, porém é uma história muito necessária, porque acaba nos mostrando que a ditadura militar no Brasil era muito severa, era muito perigosa e fazia as pessoas se submeterem a algo que não precisava ser feito, porém que realmente aconteceu. Nas últimas fases do filme, em 2014, a gente tem uma virada de história no filme. Confesso pra vocês que quando apareceu a Fernanda Montenegro, as últimas cenas do filme, eu fiquei assim, como assim, sabe? Eu sabia que a Fernanda Montenegro ia estar no filme porque apareceu o nome dela no pôster oficial, mas é muito bizarro porque, assim, elas são mãe e filha, a Fernanda Montenegro e a Fernanda Torres. Então, deu um tilt na cabeça, sabe? Eles foram muito inteligentes se colocar a Fernanda Montenegro como fase mais velha da Fernanda Torres. E é muito incrível, porque a Eunice Paiva, na versão real, ela sofria de Alzheimer. Ela ficou com Alzheimer durante 13 anos da vida dela. Então, a Fernanda Montenegro entregou uma atuação sem falar absolutamente uma palavra. Ela entregou tudo. Entregou uma atuação, entregou um conceito, entregou tudo. A Fernanda Montenegro, ela é uma atriz muito concreta. Ela é uma atriz muito recheada de trabalhos, recheada de talento. Assim como a Fernanda Torres, obviamente. E o filme, ele acaba, obviamente, nessas questões de o meu marido morreu há vários anos atrás e eu nunca mais vi ele. Até que surge uma reportagem num jornal local dizendo que, dentre tantas pessoas que morreram pelos militares, o Rubens Paiva era uma delas. E aí a câmera meio que congela na Fernanda Montenegro e ela fica meio que pasma, assim, porque ela viveu tudo aquilo na pele. E saber que o marido dela morreu por aquilo ali foi uma coisa muito pesada pra personagem e pra mulher que realmente existiu. E então, tem o aniversário ali de um dos netos da Eunice Paiva, e eles tiram uma foto, que é a cena final do filme. Mas só pra concretizar, a Eunice Paiva lutou tanto pra achar o marido que quando ela soube que ele não voltaria mais, ela saiu dali e reestruturou a família toda do zero. Pra vocês verem como essa mulher foi potente, como essa mulher foi foda, como essa mulher foi sangue frio de seguir mesmo sem o marido. E é essa a mensagem que a gente tem sobre o filme Ainda Estou Aqui. Que mesmo com o marido sendo levado pelos militares, sendo levado pela ditadura e morto pela ditadura, ela ainda ficou lá esperando por ele e ainda ficou lá cuidando da família. Enfim, gente, esse filme Ainda Estou Aqui é perfeito, ainda está em cartaz no cinema.
Se você não assistiu, eu convido todos vocês a assistirem porque é incrível. E eu chorei nas últimas cenas do filme, obviamente. Aplaudi de pé, porque esse filme é perfeito, é maravilhoso. É de uma história real e é um filme incrível. Enfim, me contem aqui o que vocês acharam, né? Se vocês já assistiram no cinema, o filme Ainda Estou Aqui. E vamos continuar discutindo sobre essa ideia, essa teoria e sobre essa temática. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo!